Exercício 2. Nosso exercício 2, construa o histograma e o polígono de frequência para a distribuição de frequências a seguir. Então aqui, o histograma e o polígono de frequência desta distribuição de frequência aqui. Vamos lá. Aqui, no eixo Y, vai ficar a frequência. No eixo X, fica o peso. Em quilo. O intervalinho de classe, ele vai ser representado no eixo X e a frequência vai ser representada no eixo Y. Aqui a gente gradua utilizando o bom senso. Está indo de 4, menor valor 4, maior valor 18. Vamos graduar isso aqui de 5 em 5. Então, 0, 5, 10, 15 e 20. Tá bom. Aqui, nosso intervalinho de classe começa no 40. Como ele começa no 40, reparem que eu criei uma molinha aqui, um intervalinho. Isso aqui é uma maneira de reduzir a minha reta. Então, aqui eu vou começar no 40, vou colocar ele aqui, 40, 50, 60, 70, 80 e 90. Tá aqui. E aqui 100. Olha só, como o exercício pediu polígono de frequência, a gente cria um intervalo de classe posterior à última classe e um intervalo de classe anterior à primeira classe. Então aqui, ó, 30. Eu crio um intervalinho antes e um intervalinho depois para o polígono de frequência. Vou fazer o histograma. O histograma nada mais é do que uma representação gráfica de retângulos justapostos. Então, de 40 a 50 tem 6. 6 está mais ou menos por aqui. Tracei já para ficar mais fácil de identificar. De 40 a 50 e a gente vai e faz um retângulozinho. E apaga o nosso pontilhadinho. Então tá aí o primeiro retângulo. Reparem que a base é o intervalo de classe. Então de 40 a 50 tem 6. Tá aqui. De 50 a 60 tem 10. Mais ou menos por aqui. A gente vai lá e faz o nosso retângulo junto do outro, ó, colado, não tem espaço, diferente de um gráfico de colunas. E apaga o pontilhadinho. Pontilhadinho a gente utiliza apenas para identificar o ponto. Tá aí, ó. Na sequência, de 60 a 70 tem 18. 18 está mais ou menos por aqui. A gente vai lá e faz o nosso retângulo. Apaga o pontilhadinho. De 70 a 80 tem 12. 12 está mais ou menos por aqui. A gente vai lá e faz o nosso retângulo. E apaga o pontilhadinho. E o último, de 80 a 90, tem 4.
Tá mais ou menos por aqui. Tá feito o nosso histograma. Na sequência, eu quero o polígono de frequência. Para determinar o polígono de frequência, usando o histograma, a gente identifica o ponto médio de todos os retângulos. Ó. Ponto médio da parte superior de todos os retângulos. Ó. E a gente identifica um ponto médio anterior ao primeiro intervalo de classe, por isso que a gente cria esse intervalinho de classe aí, ó, e um ponto médio posterior ao último intervalo de classe. Tá aí. Aí, para construir o nosso histograma, basta ligar todos esses pontos aí. Para construir nosso polígono de frequência, é só ligar todos esses pontos médios aí. Olha lá. Liguei o primeiro, segundo, olha lá. Está feito o nosso polígono de frequência dessa distribuição de frequência aqui. Para construirmos o polígono de frequência sem a presença do histograma, o processo é o mesmo. Está aqui o nosso gráfico, nosso plano cartesiano. No eixo Y vai ficar as frequências. No eixo X, o peso em quilo. Gradua, mesma coisa, 5, 0, 5, 10, 15, 20, 25. Aqui, os intervalinhos de classe, a gente vai precisar de um anterior ao primeiro intervalo de classe. Então aqui, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 e 100. Só que aqui pra gente, aqui a gente tinha a base superior dos retângulos para marcar o ponto médio. Aqui, como a gente não tem, ó, vou marcar aqui, ó, 35, ponto médio, ó, 45, aqui, ó, 55, 65, 75, 85 e 95. Aí a gente vai lá para marcar os nossos pontos. Marcando os nossos pontos, ligando o ponto médio à sua respectiva frequência. Aqui o ponto médio de 40 a 50, 45, apesar que já está lá, ó, de 50 a 60, 55, 65, 75 e 85. Para o XI 45, a frequência é 6. 6 está mais ou menos por aqui. Ó. Então eu vou lá e ligo com ponto médio 35. Apago os pontinhos. Ó. Opa, desculpa, com 45. Aqui, o 35 é o ponto médio do intervalo de classe anterior à primeira classe, que é de 40 a 50 a primeira classe, a classe anterior de 30 a 40. Eu marco um ponto médio aqui. Depois, de 50 a 60, o ponto médio é o 55. 55, a frequência é 10. 10 está aqui. Ligando os pontos, ó, vai estar aqui. Aí eu vou lá e apago os pontinhos. Ponto médio 65. Ponto médio 65, a frequência é 18. Mais ou menos por aqui. Ponto médio 65. Vou ligar o 65 à sua respectiva frequência, que é o 18. Apago os pontilhadinhos.
Depois, de 70 a 80, o ponto médio 75, a sua respectiva frequência 12. 12 está mais ou menos por aqui. Só ligar. Apago os pontilhadinhos. De 80 a 90, o ponto médio é 85, a sua respectiva frequência 4. Está mais ou menos por aqui. Vou lá e ligo os pontinhos. E marco um ponto médio posterior ao último intervalo de classe. Ó. Criei mais um intervalinho de classe e marco ponto médio. Aí é só ligar esses pontos. Ó. Tá feito o nosso polígono de frequência, certo? É esse o processo, então, para formar polígono de frequência e histograma.